E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma edição, mais um episódio do Vinhascast. Hoje um episódio super especial. Temos aqui conosco o pastor Clenildo. Para quem ainda não sabe, o pastor Clenildo é o fundador aqui da Vinha de Central, junto com uma equipe de pastores, missionários e amigos aí das igrejas. Em 96 vieram para cá e começaram um trabalho lindo aqui na região de Rio, vindo de Santarém até chegar em Vitória e até em Altamira. Hoje ele mora em Belém, está começando uma igreja lá em Belém com um grupo. Depois ele vai contar um pouquinho como ele encontrou uma cidade de pedra, literalmente, com pessoas bastante já coração endurecido um pouco do evangelho, mas eles têm conseguido fazer um trabalho com êxito, com a graça de Deus. E hoje é um prazer estar aqui com ele poder contar um pouco da experiência dele na plantação de igrejas, né, pastor? Esse é o seu coração, esse é o seu objetivo sempre de vida, esse coração missionário, né? Exatamente. Que sempre está buscando o perdido. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Beleza. Atila, a gente tem, ao longo da jornada, procurado servir Deus da melhor maneira possível. Encontrar a razão pelo qual Deus tem nos chamado para servir. E nessa jornada a gente vai tentar ouvir a voz dele e saber para onde a gente deve ir e o que deve fazer. Porque é muito fácil a gente encontrar um caminho que nos satisfaz, aquilo que nos deixa feliz e alegre, e nem sempre esse é o caminho que Deus tem para a gente. Claro que nessa jornada Ele não vai nos deixar frustrados, Ele vai nos mostrar um caminho de excelência, onde você vai ficar feliz servindo Ele, né? E eu tenho perguntado para Deus alguma vez: Senhor, aonde o Senhor quer que eu possa te servir melhor? E aonde é que eu posso produzir melhor? Aonde eu vou sentir paz? Porque muito atrás, eu decidi que minha vida seria do rei e para o reino. Sim, sim. Eu vivo para ele. Não há uma outra razão, na verdade, para viver. Então eu gostaria de saber muito bem o que eu devo fazer para aproveitar o melhor, né, dessa vida. Sim. É interessante, desde que eu cheguei aqui em Altamira em 2001, que eu vim congregar aqui na Central com vocês, eu sempre vi no Senhor esse desejo de evangelizar áreas mais remotas, áreas mais distantes, né? Sim. Aqui em Altamira mesmo, vocês começaram naquela época um trabalho que era muito forte em todo o Ribeirinho, nas comunidades mais distantes no Ribeirinho. Depois entramos aqui no Açurini, íamos em várias comunidades muito distantes no Açurini. E agora há pouco você me contava de uma viagem que você fez aqui na região de Porto de Mós e evangelizou o último homem que existia num rio, 17 horas de... Foi fantástico, cara, isso foi fantástico. Olha. Até chegar nesse último homem, deu um trabalho para alcançar, né? Vocês estão programando agora uma outra viagem para o Resex aqui em cima, que é uma área muito isolada também. Essa área do Resex aqui em cima foi, na verdade, eu estava planejando já há alguns anos invadir a evangelização, alcançar a Sempre Verde lá, né? A Resex Sempre Verde, que é lá embaixo. Tá. Que ele é dominado por vários rios lá, né? Inclusive o meu alvo era o Iuiuí, Guajará e Peituru. Quando cheguei lá, encontrei um monte de outros rios cheio de pessoas, 1000 de pessoas. Mas antes de ir para lá, eu fui convidado para poder ir aqui na Resex do Xingu. Alguém falou para mim: pastor, será que o senhor poderia ir evangelizar um povo que não foi evangelizado ainda? E então eu me senti desafiado, porque atualmente em Belém, como você falou, eu estou me sentindo numa selva de pedra, no meio de um povo que já foi muitas vezes evangelizado, né? Eles já estão lá, na verdade, mais do que curtido. E eu queria encontrar um povo que precisasse do evangelho. Eu não quero perder minha vida. O tempo está passando, eu vou estar
tentando salvar quem não quer ser salvo, ou então correr atrás de quem não quer nada. Eu falei, Deus, aonde eu posso ir? Aonde eu posso te servir melhor? E quando essa irmã chegou comigo e falou, pastor, tem um povo que não foi evangelizado, uma região fechada, difícil demais, mas a necessidade lá é grande. A minha filha chegou de lá e ela quer saber se o senhor tem interesse em ir lá evangelizar. Eu falei, onde é? Então, quando ela me deu as coordenadas, eu falei, como é o caminho? Ela falou, não, lá tem que ser tudo legalizado, a comunidade tem que dar permissão, e também o CMB, o ISA, tudo tem que dar permissão. Eu falei, então vamos encontrar o caminho. Eu falei, escreva uma carta e manda para lá. Eu escrevi uma carta e mandei para lá, e eles leram a minha carta numa reunião que eles tinham lá, né? E quando eles leram minha carta, ficaram surpresos, né? Porque agora eu estava pedindo autorização para evangelizar eles. E aí eles lançaram um desafio para mim. Eles falaram, sim, a gente aceita ser evangelizado, desde que toda a Resex seja. Não só uma pessoa, um grupo, uma família. Cara, quando isso chegou para mim, isso foi uma bênção na minha vida, porque é isso que eu quero evangelizar todo mundo que precisa, não quero só uma família. E como eles eram muito fechados, para mim isso era agora uma porta aberta. Então eu aceitei o desafio. É muito longe, é muito difícil, os custos é muito alto. Até eu achei que eles me deram esse desafio para poder eu desistir, porque o custo era alto. Falei, não, se Deus realmente quer, Ele vai me mostrar meios como eu posso chegar lá. Então, a gente pediu autorização da CMBio, eles nos autorizaram. Então, nós estamos todos legais entrando na região. Encontrei um excelente piloto e também uma equipe maravilhosa. Nos juntamos, formamos um grupo em oração, buscamos, jejuamos, preparamos, procuramos parceiros que queriam somar com a gente, queriam fazer história. E encontrei alguns parceiros que até hoje estão somando. Fomos lá, fizemos em 6 dias. Em 6 dias nós conseguimos não evangelizar todos, mas chegar até no fim da Resex, aqueles que estavam em casa de conseguiu evangelizar. E nós conseguimos ajudar 80 pessoas se achegarem a Jesus Cristo. Uau. Rapaz, que bênção. A gente voltou de lá dizendo, é esse tipo de terreno que eu estou querendo usar a minha vida. Sim, mas realmente esse povo lá, pastor, não conhecia Cristo ainda? Realmente era um povo cru do evangelho mesmo? Ele já tinha ouvido falar sobre Cristo, porque nesse mundo não tem quase ninguém que não sabe sobre Cristo. Pois é. Porém, mas ninguém nunca se dispôs a ir lá e evangelizar, levando o reino de Deus pessoalmente para eles. Sim, tá, entendi. Né? Ele ouvia sobre Jesus, tudo enquanto e tal, e alguém até tentou ir lá, mas a vadeira o afundou, ele voltou no meio do caminho. E agora, para nós, a proposta era, você gostaria de me falar sobre Jesus Cristo? Por que eu preciso do Evangelho? Sim, olha que interessante. Por que eu preciso do Evangelho? Era a pergunta deles. A pergunta dela. E isso me fez escrever alguma coisa. Por que eu preciso do Evangelho? Ele falou, ok, eu vou te dizer por que você precisa. E ele falou, e o que é o Evangelho para mim poder precisar dele? Uau, olha que pergunta. Cara, então eu tive que navegar com ele. Falou, eu juntei a galera e falei, vou te levar lá para o princípio da criação para tu entender por que tu precisa do Evangelho. Sim. Levei para a criação, mostrei que desde lá do princípio Deus tinha vontade de viver com o ser humano, andar com o ser humano e morar com o ser humano. Mas a princípio ele só caminhava com o ser humano e ficou perfeito. E Deus então queria saber se realmente o homem queria mesmo andar com ele e saber as verdades com ele e descobrir sobre o certo e errado com ele. Então ele colocou 2 árvores lá no jardim onde ele plantou. Ele falou para o homem, olha, você pode comer todas as árvores, mas aqui tem um limite, você não deve quebrar. E aí ocorreu a situação de que o homem quebrou o limite. E quando ele quebrou o limite, ele quebrou as 3 leis que regem a comunhão com Deus, com as pessoas e com a natureza. A lei moral ele quebrou, que se afastou de Deus. Deus sempre passeava no jardim e lá, essa vez o homem não estava lá. E Deus perguntou, onde você está, Adão? Ele falou, eu vi a sua voz e eu me escondi, porque eu estava nu. Uai, então outro dia ele não estava nu e agora não podia?
E Deus falou: quem foi que te disse que por acaso você quebrou o limite, você fez o que não devia? Então, o homem, então, agora, a partir de então, ele botou a culpa em Deus e na mulher. A mulher não aceitou a culpa, botou na cobra. E aí o Senhor disse: homem, por que você fez isso? A terra está amaldiçoada. Agora você vai viver debaixo de maldição, você vai trabalhar muito, até que tu volte para o pó. E aí essa quebra da amizade com Deus, não foi Deus que se afastou do homem, foi o homem que se afastou de Deus. Deus nunca deixou o homem. Aonde o homem está, Deus está presente com ele. Deus nunca deixa o homem vai para um lado, Deus está presente. Todo ser humano sente que Deus está com ele. Mas esse é um problema. Deus está com ele, mas ele não está com Deus. Sim. Essa é a grande história do reino, né? É a grande história, o grande guarda-chuva, né? Exatamente. Onde a nossa história entra. Né? Exatamente. Então, Deus está com o ser humano, mas não está com Deus. E eu falei: você não sente que Deus está com vocês aqui na roça? Tá. Ele não está na pescaria? Tá. Ele não está em casa? Tá. Mas sabe, tem uma situação que precisa ver. O mundo está debaixo de maldição, você está afastado de Deus. Você não sente medo de Deus? Sim. Você não tem aquela ligação. Isso porque nós estamos debaixo de maldição. A terra está amaldiçoada. A mulher recebeu a maldição, a segunda lei que foi quebrada. A primeira foi a moral, a segunda foi a lei social. Deus falou: mulher, por que você fez isso? Agora você vai ter teus filhos com dores. O seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Isso foi uma maldição desgraçada que até hoje a mulher não aceita de jeito nenhum. E nem é para aceitar porque é maldição, cara. Sim. E isso só quebra quando o cara vem para Cristo e reconhece aquele que morreu e quebrou essa maldição da vida. Aí, novamente, olhou para a cobra e falou: é porque você fez isso, agora você são inimigas. Você vai andar sobre seus ventos, você vai comer o pó da terra. Você é inimiga, você e sua descendência. Você vai esmagar a cabeça dela e ela vai ferir seu calcanhar. E até hoje a guerra está assim. A fauna e a flora está prejudicada. Essa foi a quebra da lei física. A degradação ambiental começou lá no jardim. De lá para cá vem para isso. Só que o pai quer tanto andar com o ser humano que ele providenciou um resgate. Mandou seu filho no tempo certo. Jesus veio, nasceu da forma correta, viveu entre nós, foi um bebezinho, desprovido de tudo quanto é poder, e ele nasceu como tudo, viveu entre nós até o momento certo, tudo para nos alcançar. Ele fez isso, tudo direitinho. E aí, na hora certa, ele foi lá, foi batizado, depois ele foi cheio do Espírito Santo, foi para o deserto, se empoderou do Espírito, voltava. Ele descarregava o poder nas pessoas, curando todo mundo, abrindo os olhos do cego. Até o momento certo, ele foi e se entregou por nós. E antes de se entregar, ele buscou alguns discípulos. E aí, quando ele se entregou lá na cruz do Calvário, falou: aquela maldição que o homem ganhou estava agora sobre Jesus. Toda a maldição do passado, maldição do presente e maldição do Clenildo lá no futuro, tudo sobre Jesus. Então agora Jesus morre, quebra a maldição de todo mundo e diz agora o seguinte: está resolvido o problema, está consumado. Olha, o homem, para poder voltar a ter a comunhão com Deus, era necessário derramamento de sangue, era necessário separar de Deus, era necessário o homem ir até lá para o castigo eterno, lá para o inferno. A Bíblia diz que o pai, quando viu tanto pecado sobre o filho, falou: ei, o filho disse: pai, por que tu me desamparaste? Exatamente, era para desamparar eu, desamparou o filho no meu lugar, ele recebeu. Então, quando você fala de tudo isso, e quando Jesus então morreu, deu a vida, foi lá no fundo, foi lá no inferno, pegou a chave da morte e do inferno e trouxe de volta e concedeu dons aos homens. Aí ele voltou à vida e falou com os discípulos: agora vocês vão pelo mundo inteiro e contem isso. Falem o que aconteceu. Falem que agora já é possível voltar a ser amigo de Deus. Agora você já pode andar comigo. Não precisa mais só eu andar contigo. Você pode andar comigo. Você já pode viver bem com a sua esposa. Você já pode viver bem com a natureza. Você já pode. Deus quer criar da terra um grande jardim. Mas é isso. É o evangelho. Precisa chegar. E eles queriam saber por que eles precisavam do evangelho. Agora vocês sabem. Sem Jesus nós vivemos debaixo de maldição. Mas com Jesus a maldição foi quebrada. Foi encerrada. Agora podemos viver bem com o Pai,
com o nosso semelhante e com a natureza em nossa volta. Sim. E quando surgiu no seu coração esse chamado de Deus para os povos mais distantes? Porque desde que eu conheço o Senhor, parece que isso é muito claro. E eu pergunto isso porque na nossa vida cristã tem muito esse conflito entre nós, entre os jovens, né? Para que Deus está me chamando? Né? O que eu vou fazer no reino? E parece que o Senhor teve sempre muito claro isso. Eu tenho um chamado muito claro, missionário, para os povos não evangelizados ainda. Quando surgiu isso? Desde jovem, quando você conheceu Jesus? Quando foi para o seminário, que era numa região ribeirinha? Como foi que veio essa paixão, essa direção para a sua vida? Que está até hoje muito clara, né? Eu acho que foi pelo local onde eu fui treinado para evangelizar. Tá. Quando eu fui desafiado a evangelizar os povos, os meus discipuladores me levaram para o Ribeirinho. Você era jovem ainda, né? Eu era jovem. Entendi. Ainda, bem jovem. Entendi. Né? Eu queria muito saber como levar alguém a Cristo. E aí eu fui junto com os meus discipuladores e eles começaram. Então minha paixão ficou mais focada nos ribeirinhos, nas cidades pequenas, num povo mais humilde. Ali surgiu essa paixão por isso. A paixão por isso, a clareza do chamado de Deus. Exatamente. Né? Eu amo todo mundo. Claro. E eu evangelizo qualquer ser humano, por mais ele leigo ou letrado que seja, Jesus é para ele. Claro. Porém, uma paixão pelo ribeirinho, por aqueles que talvez tenham menos oportunidade, a gente vai lá. Mas, Átila, deixa eu só te falar do cara lá, do último homem. Sim. Essa história é bem legal, gente. Ele entrou num rio, parece que era o último braço do rio. O rio Guajará, ele é muito longo. É uma história bem legal. Conte aí pra gente. Então, nós pensamos em evangelizar esses 3 rios, logo o Iuiuí, Guajará e Peituru. Então fomos, falou, se a gente começar a evangelizar pelo começo, a gente vai descobrir que tem logo na entrada, tem 1.000 de pessoas para ser evangelizada. E a gente nunca vai chegar no último. E Jesus não vai voltar, porque até que chegue no último, né, cara? Então é melhor a gente começar lá pelo último, porque já não escapa mais ninguém. Aí, então vamos começar por ele. Meu amigo, 17 horas correndo o rio. E aí chegava fazendo perguntas e as pessoas, está muito longe. Cada um empurrando, vocês não vão chegar lá, não vão chegar lá. Então, depois de 17 horas, nós chegamos, 16 horas nós chegamos no penúltimo. Aí ele falou, não, ainda tem mais 1 hora para cima. E essa lancha de vocês não chega lá. Então, agora, se vocês querem, eu posso levá-los. Eu falei, o evangelho é para vocês também. Ele falou, tudo bem, então o senhor pode nos evangelizar. Eu falei, não, lá. Quando nós chegamos lá, a gente pode compartilhar todos juntos. Então, nós chegamos lá no último homem. Quando o homem nos viu... Vocês deixaram a voadeira nesse lugar e trocaram para a voadeira dele. Desse morador. Bem mais curta, que daria as curvas no rio, bem pequenininho. E ele voou lá no último homem. Um lugar, não é muito feio, porque já foi aberto, arrumado. E encontramos esse senhor lá, ele tem por apelido Marrudo. E esse homem já mora lá uns 45 anos, mais ou menos, lá dentro. 45 anos? Sim, ele mora lá dentro desse lugar. E ele falou totalmente isolado de tudo. Isolado. Ele falou para mim que se ele fosse pegar em nota de R$50 o tanto de serpente que já picou ele estaria rico. Sério? Aí eu falei, então como que você... Ele falou, eu aprendi um jeitinho que eu dou aqui que o bicho não faz mal para mim mais. Então eu acho que ele está curtido. Agora ele me contou tanta coisas bizarras, por ele estar muito isolado, que ocorreu tudo enquanto. Até ele atribui isso como castigo de Deus, que Deus castigou e tal. Ele falou, não tem nada disso como castigo de Deus. Ele tem família lá? Não, família lá não, ele mora sozinho. Porém, ele saía fora e lá fora ele gerou alguns filhos. Sim. Ele voltava lá para dentro. Sim. Né? Então, quando nós falamos que nós chegamos lá, nós viemos aqui para lhe evangelizar. Viemos aqui para falar sobre Cristo, sobre o reino de Deus, sobre a vida eterna, perdão dos pecados, sobre a razão por que você precisa do evangelho e tal. Aí ele falou para mim, nunca ninguém veio aqui, nunca ninguém me falou de Cristo, nunca ninguém me mencionou sobre Jesus. Eu falei, legal, então agora é a nossa vez. Pronto. E a gente partilhou Jesus com o cara, meu irmão, o homem entregou a vida a Jesus chorando, dizendo, exatamente, é isso que eu preciso.
É isso que quero. E agora, depois dele, nós viemos evangelizando voltando. Nós fizemos um arrastão, né? Uhum. Interessante que nós chegamos próximo de uma comunidade onde já tem uma igreja lá, um começo de uma igreja. Eu falei, não, aqui ninguém vai evangelizar não, vamos passar lá para frente. E eu falei assim, Espírito Santo, o Senhor vai nos mostrar o local que o Senhor quer que a gente pare. Ninguém vai parar sem o Senhor dar um sinal. Aí chegamos, andamos mais ou menos uns 20 minutos, aí um senhor já saiu da casa dele fazendo aceno para a gente parar, com uma muleta, né? Sim, parou, muletas. Com muletas. Aí parou, ele entrou dentro da água lá, pegou lá na vadeira. Aí ele falou assim, vocês estão levando panela de pressão aí? Eu falei, panela de pressão. Aí eu falei, para quê? Ele falou, não, para amolecer um feijão. Eu falei, não, panela de pressão não, nós estamos levando a palavra de Deus para amolecer os corações. Ele falou, vocês são crentes. Eu falei, sim, seguimos Jesus, estamos trazendo o evangelho, não os evangelhos, o evangelho, porque o evangelho não é religião, o evangelho é o poder de Deus para salvar quem precisa dele, quem crê. Aí ele falou, então suba aqui, venha orar por mim, venha compartilhar comigo. Nós subimos lá, partilhamos sobre Jesus, ele abriu o coração, depois ele falou, eu estou 5 anos esperando que alguém venha aqui para orar por mim. Olha só, meu Deus. E nós oramos por ele, terminamos de orar, ele pegou as muletas e jogou dentro da vadeira, falou, pode levar essas muletas, porque a partir de hoje eu vou andar, porque eu creio no que Deus fez. Falei, olha só. Rapaz, eu fiquei tão feliz pela fé daquele cara. Né? Que fé genuína, né? E te encontrou tanta coisa legal, Átila, nessa viagem. Quantas pessoas aceitaram Jesus? Você falou um número para mim. Sim, 93. 93 pessoas, olha só. Átila, 93 pessoas entregaram a vida a Jesus, mas... Nesse mesmo rio, ou nos 3 rios? Não, foi 3 rios. Nos 3 rios, tá. Só, Átila, que eu senti uma angústia tão grande na alma, porque eu estava conduzindo o evangelho, eu estava levando a salvação comigo, e eu passava nos rios, e tinha várias casas, e tinha pessoas lá, Átila, que eu não tinha mais tempo para evangelizar. Sim, sim. Cara, eu senti tão mal, Deus, eu estou levando a salvação e esse pessoal poderia receber a salvação agora. Tinha que voltar. Cara, cada casa que chegava, quando a gente ministrava a palavra, o reino de Deus chegava naquela casa. O céu vinha sobre a terra. E eu estou sonhando, Átila, voltando lá com uma galera e a gente pode fazer um arrastão bacana. Amém. Só que é desafiador. Eu passei 10 dias... fiquei com a bunda quadrada, sentado, me senti um cara preso numa voadeira por 10 dias, só saía porque não tinha terra, era só rio, né? As casas em cima da água. Sim, sim. Então é um desafio, foi desafio mesmo. E eu tinha vezes que eu pregava 10, 12 vezes no dia. Uau, né? Que bênção, Aí, olha só a sala de aula. Cheguei no Iuiuí, o rio, aí falei, esse rio nós vamos evangelizar 3 lugares. É 7 horas de viagem. Tem mais ou menos mais 8.000 pessoas naquele rio. 8.000 pessoas? Tem. É muitas fazendas, muitas casas, muito. Aí, então eu parei numa escola e eu falei assim, vamos falar com o professor se ele quer que a gente evangelize, porque se evangelizar uma escola, a gente está evangelizando a comunidade quase. Aí o professor falou, pastor, na minha sala quem manda é eu, se o senhor quiser eu posso. Mas tem outra sala que vai estar agora cheia, a coordenadora vai chegar, se o senhor aguardar um pouco. Aí a gente aguarda. Aí chegou, conversou com ela, falou, não, eu autorizo. Reuniu as 2 salas e a gente ministrou a palavra. No momento, foi tenso, porque eles... Eram adultos? Eram jovens. Jovens, tá. Eram jovens. Aí foi tenso, aquele rosto, semblante, meio amarrado, sabe, assim, meio... A professora olhava assim, meio mal encarada. E o professor, assim, todo aquele suspense. A gente começou a ministrar a palavra. Eu falei, me dê um pincel aí. Comecei a desenhar, pregando e desenhando lá. Aí, rapaz, a presença do Espírito Santo começou a chegar. Fluiu naquela sala, encheu naquela sala. Meu irmão, quando terminei de compartilhar, todos os jovens entregaram a vida a Jesus. Uau. O professor, a professora, a coordenadora. Uau, que bênção. A tia Helene fala, nunca nós víamos isso aqui. Por favor, volte mais vezes. Olha só. Nós vamos reunir a comunidade para ouvir sobre isso. Meu Deus do céu.
Rapaz, foi fantástico. Dei Bíblia para todo mundo e falei, professor, agora você é pastor desse povo. Tome aqui. Entreguei para cada um deles responsabilidade. Eles vão fazer perguntas, você vai ter que responder. Dei Bíblia para eles, dei um livrinho de estudo para eles, e para o professor eu dei Bíblia também, mas dei uma em áudio para poderem ter como se comunicar melhor. Sim. Gente, esse é o nosso pastor, essa paixão pelo reino, essa paixão pelo perdido, por pessoas não evangelizadas. Estamos chegando no nosso final, uma pena. Quando o senhor voltar em Altamira, a gente continua. Beleza. E eu quero dizer assim para você que missões, o reino de Deus, ele é feito com muitas mãos. Tem aqueles que vão lá na ponta, como ele vai, como ele foi, que vai essa equipe lá. E tem aqueles que ficam por trás orando para que eles possam ir lá e o céu vai se abrindo. Tem outros que financiam essas missões, porque são caras, não são missões baratas. Então eu quero te dizer que você pode fazer parte de tudo isso. Você que vai assistir, compartilha com alguém. Se você quer fazer parte, entre em contato com a gente, ou eu posso passar o contato dele direto. Porque às vezes você não vai lá com ele, mas você pode ajudar financeiramente a bancar essas missões. Ou você pode um dia também entrar em contato, eu quero ir, eu quero ver como é que acontece tudo isso. Amém. Então o importante é a gente juntar todo mundo, igrejas parceiras que queiram contribuir, que queiram fazer parte, né, pastor? Antes de findar, eu posso falar um versículo bíblico? Claro. Você manda aqui. Legal. Bom, uma descoberta minha está em Apocalipse capítulo 19, versículo 7. 7 e 8, ele fala assim: chegou o dia da festa do Cordeiro e a noiva já se preparou para receber ele. A noiva é a igreja. Aí o texto fala assim: a ela foi dada linho fino, linho finíssimo para se vestir. O linho fino são as boas ações do povo de Deus. Então eu descobri, Átila, que a roupa que Deus dá para o cristão se preparar para encontrar com Ele é a oportunidade de construir a sua história. Verdade. Fazendo boas ações, levando as pessoas a Cristo. A roupa de um ser humano, quando ele parte da terra, são os seus feitos na terra. Verdade. Então todos nós temos a oportunidade de fazer, porque a igreja foi dada a linho finíssimo. Então não é só o Clenildo, não é só o Átila, é toda a igreja tem a oportunidade de fazer. Como você disse, soma com a gente e você está fazendo história. Claro. Se você pode ir, a gente organiza um jeito de tu estar junto. Claro. E se não, você ora por nós, porque quando você está orando, a obra de Deus vai muito mais fácil. Sim. Ou então também, se você quer comprar combustível ou alimentação, a gente soma junto e estamos lá. Claro. Amém. É isso aí. Então você pode fazer parte de tudo isso, junto conosco, evangelizar todas as pessoas que precisam de Jesus. Vamos apressar a volta de Cristo, chefe. Vamos. É só desse jeito, não é guerra, não é confusão, nem terremoto, nem praga. É o evangelho que é responsável de trazer Jesus de volta. Amém. Evangelização. Obrigado, meu pastor, por esse tempo. Se você gostar, compartilha, comenta e nos ajude a levar o evangelho a todos aqueles que necessitam. Deus abençoe sua vida lá em Belém, Deus abençoe o trabalho na igreja com toda a equipe, e nós somos parceiros disso, não esqueça não. A Central, essa igreja que o senhor plantou, com somos certeza, parceiros até o fim. Amém, eu sinto isso. A história de Belém fica para outro dia. Sim, Deus abençoe, até o próximo episódio. Beleza.